Bom, continuando, o tema lá de derrubando gigantes, hoje nós vamos trazer mais um tema, mais um gigante que nós devemos derrubar, assim como Davi derrubou Golias, nós vamos derrubar esse gigante aqui, no nome de Jesus, amém? Bom, a referência bíblica, 2 Coríntios 8:11. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz Massachusetts. Vamos lá. 2 Coríntios 8:11. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Pai, a Tua palavra, que ela fale em nosso coração hoje, Pai. Que todos, eu e todos que estão aqui, possam dar liberdade para o Espírito Santo e compreender a importância de tudo aquilo que a gente começa, todo o projeto do Senhor, a gente deve terminar com a mesma vontade, com a mesma intensidade. Porque o Senhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Bom, como vocês viram aqui na oração, o tema de hoje nós vamos falar sobre procrastinação. É uma palavra bem comum, tem se falado bastante hoje na atualidade sobre a procrastinação. E como o título é o Hoje Não, Obrigado. O que significa procrastinar? Adiar, postergar, prolongar, delongar uma tarefa que deve ser realizada e que você sempre deixa para depois. Alguns dizem, onde vocês acham que tem o local que existe mais bens valiosos na Terra? Será que é nos postos de petróleo, no Banco Central, na casa dos sheiks lá em Dubai? Não é. O lugar que tem mais bens valiosos é o cemitério. Por que o cemitério? Ali tem milhares e milhares de sonhos que a pessoa não executou e que foi junto com ele. Propósito de Deus para a vida da pessoa e que ela disse assim, hoje não, amanhã. E a gente não sabe o amanhã. Então, o lugar que tem mais bens valiosos é o cemitério. Sonhos, projetos, vontades, realizações que ficaram só na mente ou no papel e não foram executados. Já tinham parado para pensar nisso? Bom, na atualidade, tem se buscado tanto, a gente fala tanto em procrastinação, e procrastinação leva a outras coisas. Procrastinação leva a ansiedade, e a ansiedade pode te levar num ponto de depressão. E atualmente nunca tem se tentado tratar tanto essas coisas, e a gente sempre vai aonde? Busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca uma sala pastoral. Nunca tem se buscado tanto a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Só que nós temos negligenciado uma área que é básica e que é simples, que é a nossa área física, que nós negligenciamos, a gente não dá tanta atenção. Antes disso, será que a procrastinação é do século XXI? Será que não existia antigamente? O que vocês acham? Existia sim. E para eu desenvolver aqui o tema, eu vou passar algumas passagens aqui, que nós podemos ver exemplos de procrastinadores. Começando, vamos lá em Gênesis 19, 12 e 16. Fiz até as orelhinhas aqui, que está cheio de referência bíblica hoje. Eu vou ler aqui para vocês. Os 2 homens perguntaram a Ló. Detalhe, esses 2 homens são 2 anjos, ok? Então, eu vou mudar aqui, ó. Os 2 anjos perguntaram a Ló.
Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo depressa: leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo eles hesitados, os anjos os agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Esse momento aqui é quando Deus ia subjugar Sodoma e Gomorra. Mas ele separou ali Ló e seus parentes, porque ele tinha um propósito na vida dele. Aí a tranquilidade do cara. Primeiro chega lá 2 anjos na cidade. Chega lá para Ló: meu filho, sai da cidade. Vai cair fogo aqui, vai destruir tudo. Aí eu só imagino assim: beleza, obrigado. Olha o comportamento. Em segundo lugar, ele vai lá e avisa os genros. Os genros acham que era brincadeira, que não levaram ele a sério. Isso mostra o quê? Que Ló não tinha um comportamento, um caráter de um cristão, porque quando a pessoa tem um caráter cristão e você chega e fala um tipo de coisa dessa, fala: 2 anjos vieram me falar que a cidade vai ser destruída amanhã, a gente tem que rachar fora, eles vão dar risada. Faltou o caráter. E aí, no dia seguinte, para a cara de pau de Ló, os anjos tiveram que ir lá e arrastar o cara. Falou: vamos embora, meu filho, vamos embora que vai ser destruído. Pegou lá pela mão Ló, pegou a esposa, os genros lá e saiu arrastado para a mão, para fora da cidade. Um exemplo de procrastinação. Ele simplesmente, o anjo falou: vai embora que a cidade vai ser destruída. Hoje não, amanhã. Procrastinação, para você ver. Vamos lá agora, vou lá em Êxodo, tem outro exemplo. Êxodo 8, de 8 ao 10. Se vocês quiserem as referências depois, eu posso passar para vocês. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Então, a praga era uma infestação de rã no Egito. Não era uma rãzinha ali, outra ali. Era uma infestação. Imagina que tudo tomado por rã. Aí você vai abrir a geladeira, né? Naquela época não tinha geladeira, mas vamos supor, você abre a geladeira, rã pulando lá de dentro, saindo, aí você abre o freezer, rã lá dentro, pulando, saindo, aí você fala: não aguento ficar aqui na cozinha não, vou deitar. Aí você chega assim na cama, coberto de rã, aí você pega o lençol assim, balança, boquetando de rã, você sai pisando assim, matando o rã, que barulho. Imagina o caos. E aí Moisés chega e pergunta para o faraó: aqui, eu posso orar a Deus e pedir que as rãs sumam. Quando que você quer que eu faça isso? Amanhã. Que senso é esse? Procrastinação. Por que será que ele falou amanhã? Não deixa explícito, mas talvez ele não queria perder seu senso de poder, não, tipo assim, pelo amor de Deus, libera essas rãs aqui, manda embora. Ele: não, amanhã. Se lascou, ficou lá um dia para o outro com infestação de rã pela casa inteira. Misericórdia. Isso, mais um exemplo de procrastinação. E aí, como eu estava falando antes, que muitos têm buscado uma cura emocional e uma cura espiritual por conta de procrastinação, só que é muito negligenciado a sua saúde física. Nós negligenciamos a nossa saúde física. Alguns exemplos aqui, algumas características, alguns comportamentos e motivos que levam você
negligenciar fisicamente. Primeiro, falta de motivação. Esse é o mais importante na minha concepção. Por quê? Falta de motivação. Muitos enchem a boca para dizer que é templo do Espírito Santo, mas será que já pararam para pensar em detalhes o que quer dizer essa palavra, sou o templo do Espírito Santo? Alguém conhece a palavra, o conceito ciclo circadiano? Isso é o relógio biológico. Todos nós temos isso. O que é o relógio biológico? Você acordar de manhã, seu organismo ali está esquentando o motor, já está acelerando, chega na hora do almoço, é a hora que você está mais acelerado, seu organismo está todo acelerado, seu cérebro está a 1000, porque é o momento que você vai receber alimentação, você está no meio do seu dia, sua cabeça tem que estar funcionando bem, você vai almoçar, seu organismo precisa digerir aquela comida, e na parte da tarde, que dá aquele soninho, ali por volta das 3 horas, que é um sono que não te dá em casa, né? É um sono que só dá quando você está no trabalho ou na escola, em casa não dá. Ali é a hora que a atividade do seu corpo está começando a baixar, o seu cérebro mandou diminuir a quantidade de cortisol, que cortisol é uma das substâncias que deixam o seu corpo acelerado, para que ali por volta das 10 horas você já esteja com plena vontade de dormir, deitar e dormir, e no dia seguinte começar tudo de novo. Só que aqui quem dorme aqui de 7 a 8 horas por dia, levanta a mão. Aí, poucas pessoas. No Brasil e no mundo, cerca de 40% da população dorme em horários errados. O certo deveria ser às 10 horas você estar se pondo na cama. Eu sei que a nossa rotina de hoje não possibilita isso, porque às vezes você faz uma faculdade, aí você larga a faculdade ali 10 e pouca, chega em casa, vai tomar um banho, vai jantar, e você deita ali quase meia-noite. Já passou do horário, né? Sim, tudo bem. Fazer o quê, né? Isso é a evolução da nossa sociedade, então nos obriga a deitar mais tarde, levantar cedo. Só que tem um grande problema. Você vai deitar meia-noite, aí o que você faz? Pega o celular. Você deita na cama, em vez de você virar e dormir, celular. Vou dar uma conferida aqui nas mensagens, nas redes sociais, vou ver um TikTok aqui. Isso aqui é um grande inimigo para esse motivo aqui, falta de motivação. Por quê? O celular, ele tem duas coisas que são triviais que tiram o seu sono. A luz azul, que ela é gerada, porque o seu corpo... O ideal seria que à noite sua casa tivesse só luz amarelas, porque o seu corpo vai gerar o cérebro vai mandar um comando para o corpo para gerar uma substância que chama melatonina. Não sei se alguém já ouviu falar. Hoje você consegue comprar ela até sintética. Você vai na farmácia e compra melatonina. É o hormônio do sono. O corpo só libera melatonina no escuro, no amarelado. Luz branca, o cérebro, ele não anoiteceu ainda não. Para o cérebro, não está de noite ainda não. Não vou mandar melatonina não. Aí você fica com a carona aqui no celular lá, o quarto escurão, e você com a carona no celular lá, luz azul na cara, o corpo não libera melatonina. Então o sono não vem. Ou às vezes você dorme, mas já viu aquela pessoa que dorme a noite toda e no outro dia acorda, não, estou cansado. Parece que eu não dormi direito. Porque o seu corpo não liberou melatonina. Então, fisicamente, seu corpo dormiu, mas o cérebro estava 100%, porque ele não se desligou, porque você ficou no celular. E o segundo problema do smartphone, redes sociais, joguinhos, a liberação de dopamina. Dopamina é a sensação de recompensa. Quando você está aqui no TikTok, às vezes você deixa de estudar, você deixa de fazer uma coisa importante para ficar vendo rede social no celular. Isso se torna um vício, porque é uma substância liberada no seu corpo, dopamina, que é o sentimento de recompensa, se sente feliz, se sente bem. É o mesmo sentimento que você tem, aquelas pessoas que gostam muito de malhar, de exercitar, sente aquele prazer depois de ter malhado, só que
Para ir para a academia, você tem que vestir roupa, deslocar, chega lá, soa, volta para casa, toma banho. Não. Aqui você entra, com 5 minutos, você encheu o corpo de dopamina, estou felizão, mas e as outras coisas? Ficaram para trás. Outra coisa, falamos do sono. O sono é muito importante. O sono, se você não dormir bem por 2 semanas, você vai ter todos os sintomas de uma pessoa que tem depressão. Para você entender o quão é importante um bom sono. 2 semanas mal dormida, você vai ter os mesmos sintomas de quem tem depressão. Então, cuide do seu sono. O ideal, não leve celular para a cama, não leve celular para o quarto. Faça tudo que tem que fazer antes de ir para o quarto, larga o celular. Amém? Segunda característica que pode causar procrastinação é ainda no físico. Comida. Muitos podem, em vez de ter uma alimentação balanceada, com legume, verdura, um arroz, um feijão, pede muito fast food. Pessoas que são movidas a fast food, isso também afeta totalmente a sua motivação, porque não tem as substâncias necessárias para o seu corpo. Uma carne de hambúrguer, por exemplo, acho que tem 10 gramas de proteína. Seu corpo, em média, precisa de umas 100 gramas de proteína por dia. Ou seja, para suprir com a carne de hambúrguer, um McDonald's, por exemplo, você tem que comer uns 9 McDonald's na refeição para poder suprir o que seu corpo precisa. E um bifinho de frango ali de 150 gramas resolve seu problema. Essa é a diferença. A pessoa que... Aí tem gente que fala, eu sou templo do Espírito Santo, aí vamos aqui imaginar que seu corpo é o templo, que as suas veias, as suas artérias são os corredores, que cada órgão do seu corpo, cada membro é uma janela, é uma porta, e o Espírito Santo ele vai caminhar ali por você. Aí ele vai ali, vai caminhar para suas veias, suas artérias, aí o corredor vai estar apertado, às vezes a pessoa tem eu não sei qual é o colesterol ruim, se é o HDL ou o LDL, mas às vezes você está ali com o colesterol muito alterado, aí o Espírito Santo está tentando passar ali na veia, está apertado, porque você diminuiu ali o diâmetro das suas veias, das suas artérias, porque sua gordura, seu colesterol está muito elevado. Tempo do Espírito Santo. A pessoa que fuma, imagina, o Espírito Santo entra lá dentro do pulmão, entra lá soprando, fala, que é isso, gente? Que é isso aqui, meu Deus? Ele fala assim, ai meu eu, porque ele não pode falar ai meu Deus, né? Ele fala, ai meu eu. Aí, opa, que pulmão esse, todo enfumaçado. Aí vai lá para as pernas, vai para os braços, aí ele sente a canseira, fala, só fica sentado, não faz nada, não consigo nem acessar a perna, porque só fica com a perna dobrada, nem se movimenta. Então é isso que fala, então é templo do Espírito Santo? Será que você tem cuidado? Às vezes você tem uma dorzinha de dente, aí o que você faz? Vai lá no banheiro, escova o dente rapidinho, escova bem escovado, joga um Listerine, faz o gargarejo, aí para de doer, opa, parou. Não vou no dentista, não preciso, resolvi. Fica ali, ó. É negligenciado o templo do Espírito Santo. Então, muitos procuram ajuda psicológica, espiritual, pode, sim, deve, sim, mas tem que correr atrás da sua saúde física. É essencial. Às vezes você não tem motivação nenhuma, porque você pode estar com anemia ferrosa. Se estiver faltando ferro no seu corpo, você fica desanimado. Você não quer fazer nada. Falta de vitamina D. Às vezes você não toma nem um solzinho. Quando você toma sol, o seu corpo gera uma substância que gera vitamina D. Então, às vezes, quem trabalha de home office, eu, por exemplo, trabalho de home office. Eu tenho que ter o cuidado de todo dia sair um pouquinho de casa para tomar um solzinho, porque senão eu fico transparente, porque eu não saio de casa. Então, é a importância, cuidar do templo do Espírito Santo. Isso nós falamos só do falta de motivação, totalmente físico, cuidar do seu corpo. Medo do fracasso. Muitos deixam, faz isso aqui, hoje não, amanhã, porque tem medo de fracassar. Às vezes você trabalha, você está na faculdade, tem um trabalho para fazer, um trabalho para apresentar, aí você tem medo de fracassar, medo de fazer errado. Às vezes chega uma demanda nova no trabalho ali que você nunca executou,
Aí você não faz. Ela fala, hoje não, amanhã. Fica empurrando para não executar, porque você tem medo de errar. Não, de jeito nenhum. Tem que tentar, é errando que você aprende. Já ouviram esse ditado? Porque existe aquele ditado, né? O que fazer amanhã se pode fazer hoje? Aí o procrastinador, ele muda. Para que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Ele inverte, né? Não vamos fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Outro motivo, perfeccionismo. Às vezes, não sei, você precisa de entregar uma arte, uma pintura, não sei se tem algum artista aqui, uma música que você quer gravar, e você só vai fazer ela quando estiver perfeita, nos mínimos detalhes. Ah, eu não vou gravar hoje porque não está perfeito. Essa foto aqui não vou tirar porque o sol tinha que estar ali e está ali hoje. Não vou tirar essa foto, não vou fazer. Eu mesmo, eu gravo alguns vídeos para o YouTube. Às vezes eu não gravo porque o sol está projetando sombra na janela, aí estou confessando o pecado, aí eu falo, hoje eu não vou gravar não porque a luz não está legal. Aí acontece o quê? Que eu não gravo o vídeo. Acaba que fica para o mês seguinte, para o outro mês, porque eu quis ser perfeito demais. E nós não podemos ser assim. E mais 2 outros motivos que estão totalmente alinhados, que é a falta de organização e o gerenciamento de tempo. A nossa rotina é bem corrida, a gente tem várias metas, vários projetos, várias vontades. Aí no dia a gente coloca lá, eu vou trabalhar, vou para o curso, preciso fazer a comida, arrumar a casa, passear com o cachorro e jogar um pouquinho de videogame. Aí chega no fim do dia, você não fez nem metade. Aí você fala, já não fiz foi nada mesmo, vou ligar aqui a Netflix e vou assistir, já deu ruim mesmo. Então, às vezes, você procrastina porque você quer fazer coisas demais no dia, que é impossível de se fazer. Então, vamos organizar o seu tempo e as suas tarefas. Vamos dividir por dias. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço isso e amanhã eu faço aquilo. É melhor você pôr uma meta menos agressiva que você consiga cumpri-la do que fazer uma meta agressiva demais e não conseguir cumprir. Aí você fala, já que eu não vou cumprir mesmo, aí você mete o pé na jaca e fala, vou deitar aqui, vou jogar videogame, vou levar o cachorro nada, não vou fazer comida, pede um iFood aí, é isso aí que acontece. Quem é casado aí, mais ou menos, entende essa linguagem aí. Então, nós falamos da negligência física, fazer uma atividade física, ir no médico, fazer um check-up, ver se está tudo legal. E agora, eu falei tanto de procrastinadores, mas agora vamos falar daqueles que não procrastinaram. Na verdade, tem mais um exemplo aqui que faltou de procrastinação. Para vocês verem que não é tão atual assim. Isso já acontece há muito tempo. Em Êxodo 4, 24 ao 26. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Aí, parando aqui. No capítulo anterior, Deus tinha se manifestado ali na sarça para falar com Moisés, para falar que ele tinha sido escolhido para poder tirar o povo ali do Egito. E no capítulo 4, ele procurou Moisés para querer matá-lo. Será que Deus é bipolar? Ele erra? Ele se arrepende? Negativo. Por que ele queria matar Moisés? Procurou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. O que está se falando aqui? Lá em Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, que ele deveria circuncidar os seus filhos, os seus descendentes, que isso era o símbolo da aliança. E isso foi passado de geração a geração. Moisés veio depois de Abraão, e ele sabia disso. Só que ele casou com a Zípora, que não era judia. Ela tinha outra cultura, outra religião. Aí imagina o menino nasce, se eu não me engano, depois de acho que de 8 dias de nascimento, você tinha que arrancar o prepúcio do menino. Aí imagina o Moisés chega para a mulher aqui, me dá meu menino aí, que eu vou fazer uma cirurgia nele aqui, sem anestesista, sem higienização, nada, eu vou cortar ali o prepúcio do menino. Aí a mulher, você está ficando doido?
Vai operar o menino, vai cortar o negócio do menino? Você está ficando doido? Aí ele, para evitar problema, falou, deu 8 dias, não vou cumprir a aliança do Senhor, não. Hoje não, amanhã. E Deus, Ele é bom, mas Ele é fiel à palavra dEle. É sim, sim, não, não. Ele escolheu Moisés para que tirasse o povo ali? Sim. Mas quando ele viu que Moisés, eu acho que ele já sabia, mas chegou no momento ali que ele foi com Moisés e falou, meu filho, você sabia que tinha que tirar o prepúcio, por que você não fez? Porque eu não queria caçar briga com a minha mulher. Mas aí é Deus ou é sua mulher? Então ele procrastinou e quase que perdeu a vida. E imagina se Moisés tivesse morrido. Como que seria a história? Seria outra pessoa? Eu não faço ideia. Mas enfim, vamos agora para os exemplos daqueles que não procrastinaram. E a procrastinação, para aqueles que não procrastinam, existe 2 caminhos. Existem aqueles que recebem uma ordem e executam ela de imediato, e tem aqueles que meditam, que refletem, para depois executar. Então vamos aqui a alguns exemplos. Vamos àqueles que agiram imediatamente. Lá em Gênesis 17, 23 ao 27. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenaram. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Ele nem esperou, tá de noite, eu não vou enxergar direito, não, vamos fazer a cirurgia no dia seguinte, não. Ele pegou e fez na hora, porque Deus, a instrução, falou como, quando e onde. Ele foi lá e executou. É assim que deve ser feito. E mais um exemplo, Gênesis 22, de 2 ao 3. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. O maior presente que ele tinha, Deus falou, vai e leva para fazer o holocausto com ele. No dia seguinte, ele montou a sua montaria e estava indo executar. Talvez ele não tenha saído naquela mesma noite ali, por questão de iluminação, mas de imediato ele executou a ordem de Deus. Não pensou 2 vezes. Falou, nós vamos levar seu filho. Bora. É a palavra de Deus, então bora. Não pensou 2 vezes. Aqui é diferente, porque Deus deu uma ordem. Como e quando? Falta alguma coisa para você pensar para fazer? Você já sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Qual o sentido de deixar para amanhã? Não existe. Então, se Deus fala com você, ore por aquela pessoa em tal coisa. E aí você deixa de orar. Hoje não, vai falar assim, Deus, hoje não, amanhã. Será que está certo? Você procrastinou em Deus. Às vezes aquela palavra ali poderia trazer a pessoa de volta, ou através daquela vida ali, mais vidas seriam alcançadas, e você chegou e falou para Deus, hoje não, amanhã. Entender o quão importante é isso, o ouvir e o agir da palavra de Deus. Então vamos agora ao exemplo de quem não procrastinou, mas levou alguns dias para executar aquela ordem. Vamos lá em Mateus 1, 18 ao 20. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José
seu marido homem justo, e não querendo expô-la, desonrá-la publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. O que aconteceu aqui? O anjo do Senhor veio, falou com Maria que ela ia engravidar, ela engravidou, José viu, só que ele ainda era noivo da Maria, eles não tinham se casado, eles ainda não tinham tido relação, e aí a Maria aparece grávida, ele assustou, uai, Maria está grávida? Aí ele refletiu, olha, não vou sair na rua gritando, Maria está grávida, eu nem casei com ela ainda. Não, ele ficou na dele, se guardou, vou refletir, e eu vou pedir separação, mas vou pedir separação na calada, para não envergonhá-la, porque acima de tudo, ele respeitava Maria. E aí, nessa noite, ele dormindo, ele teve uma visão no sonho, o anjo falou com ele, este filho que Maria está carregando na barriga é Jesus. Então você deve honrá-la e cuidar dela. E ele não pensou duas vezes. Sim, Senhor, eu vou honrar e vou cuidar dela. Então, no momento ali, teve a situação, ele não entendeu, já era um plano de Deus, ele não teve a percepção, não conseguiu entender, mas ele parou para refletir, para analisar. E como Deus é um Deus que não é um Deus de confusão, naquela mesma noite, em sonho, o anjo do Senhor falou com ele, é Jesus, você vai cuidar. Ele que é o nosso Salvador. E ele não pensou duas vezes, e acatou. Então, nessa condição, tinha acontecido, mas ele não sabia como e porquê. E na noite, no sonho, foi revelado como e o porquê. Então, ele já sabia o que era, com quem era e como que era. Então, não tinha motivo para ele falar, hoje não, amanhã. E será que ele estava errado? Não. Então, por isso que existe o planejamento estratégico. Você deve refletir para tomar decisões. Por exemplo, o próprio Deus, lá em Gênesis, com a criação do mundo, ele criou a luz, haja luz, houve luz, separou a luz das trevas, criou o firmamento, criou os céus, terra, criou os animais, criou as plantas, criou o ser humano, e no último dia ele descansou. Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso num dia só. Assim, a literalidade, não se sabe se o dia é um dia de 24 horas ou se um dia são vários anos, isso não se sabe. Mas vocês acham que ele não tinha poder para fazer isso tudo de uma vez só? Para quem assiste Vingadores aí, se ele tivesse instalado o dedo, será que não estava tudo pronto? Estava. Mas isso para mim trouxe que ele já era para dar um exemplo de concepção de planejamento estratégico. No primeiro dia, haja luz e houve luz. No segundo dia, separou luz e trevas. No terceiro dia, criou o firmamento, criou o céu e a terra. Enfim, planejamento estratégico. Ele não procrastinou. Ele podia fazer tudo de uma vez? Podia, mas ele fez assim, talvez para mostrar que você precisa ter uma organização, fazer as coisas gradualmente. Amém? Um bom exemplo aqui, eu fico encabulado como o rei Davi, você sempre consegue usar um exemplo com o rei Davi. Quando o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé para escolher, para poder ungir um novo rei, aí chegou lá, ele viu os irmãos todos, falou, esse aí é o mais forte. Aí Deus, não é esse não. Naquela hora, todos estavam ali. Aí Deus falou com Samuel, tem mais um, não tem? Ele tem. Onde que ele estava? Trabalhando. Os outros estavam tudo ali, mas Davi estava o quê? Trabalhando. Deus, Ele te dá propósito, Ele te dá um chamado, mas você precisa se movimentar, porque se você não se movimentar, ele vai escolher outro, vai chamar outro, você vai perder a oportunidade. E aí, quando Davi sabia que seria ungido rei, aí falou, nossa, eu vou ser rei, até chegar o momento eu vou pegar uma cadeira, puxar aqui, vou sentar e não vou fazer mais nada, porque eu vou ser rei mesmo.
fazer mais nada, vou só esperar, que vou abrir uma Netflix aqui, vou ver The Chosen aqui, até chegar a minha hora de ir para o trono. Mas foi isso que ele fez? Não. Dando exemplo aqui, você descobre que na semana que vem você é herdeiro. Loteria não, porque crente não joga na loteria. Você vai ser herdeiro, você vai cair lá uma bolada na sua conta. Você sabe que semana que vem vai cair uma bolada na sua conta. Você vai trabalhar segunda-feira? Vocês iriam trabalhar segunda-feira? Sendo sincero. Falar, semana que vem estou milionário. Vocês iam trabalhar? Não ia. Vou ficar em casa, eu estou rico. Para que eu vou trabalhar? Não, mas Davi, sabendo que ia ser rei, ele mesmo assim continuou fazendo as coisas deles. O pastor de ovelhas. Sim, ele continuou cuidando das ovelhas. Porque ele continuou em movimento. O tempo ali que ele já tinha promessa, mas ele não sabia quando. Mas ele continuou se movimentando, cuidando das ovelhas. Aí matou leão, matou o urso. Ele estava se capacitando, estava criando musculatura para quando chegasse no momento ali, ele ia ter força para levantar o peso. O momento ali, quando ele foi lutar com Golias, ele tinha um mega preparo físico. Por quê? Porque ele trabalhava. Imagina, não sei se já viram o vídeo de tosquear a ovelha, você tem que pegar ela no lombo aqui, você levanta as patas dela, vai raspando assim, passa, vem com a outra, força, tomar conta, cuidar. As ovelhas sentem o amor ali do pastor de ovelha, as ovelhas seguem o pastor. Então, ele, mesmo com a promessa, ele continuou trabalhando e ele foi adquirindo todas as características que necessitava para que ele fosse rei. E se ele tivesse procrastinado? Ele estaria apto? Será que ele teria feito tudo o que ele fez no período que ele reinou? Eu acredito que não. Porque ele não procrastinou. Então, irmão, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, para a gente poder encerrar. Eu preciso dizer, para mim e para vocês, às vezes, você fica esperando o momento místico para que as coisas aconteçam. Eu tenho vontade de, abrir um negócio. Eu só vou abrir um negócio quando o mercado estiver bom para aquilo, quando eu tiver o dinheiro e quando eu tiver estudado para aquilo. Não espera o momento místico, não. Vai caminhando e fazendo. Porque muitos receberam um chamado. Todos recebem um chamado, né? Tem um propósito, tem um projeto. Você sabe que aquilo deve ser realizado, mas ainda Deus não falou como e quando. Mas até que chega um momento dele falar como e quando, não fique parado. Não fique parado. Porque se ele te deu uma palavra, ele vai cumprir. Mas para todo chamado, para todo propósito, para todo projeto, tem um momento. E nós achamos que o melhor momento, a gente que sabe, mas a gente está muito enganado. O momento certo, a gente não fala o tempo todo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí, às vezes, você escuta, às vezes você recebe uma proposta. O engenheiro, ele está aqui em BH, recebe R$5.000, ele recebe uma proposta para ganhar 20 mil em São Paulo. Ele não pensa duas vezes para mudar. Mas se um pastor, por exemplo, que está aqui na igreja, recebe uma oferta X, e uma outra igreja oferece uma oferta de 10X, e ele vai e vocês falam, que isso, pastor? Você largou a gente? Então, por que o engenheiro pode ir e o pastor não pode? Quem aqui... alguém já teve problema para fazer alguma compra? Foi comprar um carro, foi comprar um celular e deu problema na compra? Será que na hora que você vai comprar o celular, você busca de Deus? Ô Senhor, é para me comprar esse celular? Não é sendo cético, não, mas é um exemplo desse mesmo.
É importante o relacionamento com Deus para você ouvir e agir conforme a palavra de Deus, conforme Ele fala com você. Então, às vezes você escuta Deus, mas não age. Às vezes porque Ele ainda se calou, Ele só falou o que você vai fazer, mas não falou como e quando. Mas aí você não vai ficar esperando, né, e falar como e quando. Você vai começar, se Ele já deu a palavra. Meu exemplo, já recebi a palavra que eu sou mestre. Quando que eu vou começar? Quando que eu vou iniciar de verdade o meu ministério? Já comecei aqui. Não estou parado. Tenho muito a aprender ainda. Muito a buscar do Espírito Santo. Muito para aprender nas Escrituras ainda. Mas eu não estou parado. Eu faço o que é possível de estudar, de ler, de buscar, de orar, de jejuar. Porque eu já tenho a palavra. Mas quando já disseram que eu não vou ter emprego, que eu vou trabalhar para a obra, que meu ministério é dar aula, quando que vai chegar isso? Não sei, mas eu estou me preparando. Estou me preparando. Alguns recebem promessa, ano que vem você vai se casar, você vai encontrar seu varão, sua varoa e vai se casar. E aí, o processo? Aí chega a casa, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, não sabe fazer um macarrão, não sabe passar pano, não sabe varrer. Então, se você recebeu a palavra, ano que vem você vai casar. Tem um caminho. Eu vou casar ano que vem, então para poder colaborar dentro de casa, eu vou buscar aprender a varrer minha casa, a passar pano, a fazer comida, para quando chegar no momento do seu projeto, seu casamento, seu chamado, você estar apto para cumpri-lo. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, que o Senhor, Pai, possa sondar o coração de cada um e trazer a verdade ao seu coração. Se ele tem alguma dificuldade, algum problema físico, o Senhor revele, Pai, para que ele pare de procrastinar. Que ele busque, Pai, ter a saúde, Pai, corporal, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, para que ele possa cumprir o seu propósito, cumprir seu chamado, que os sonhos que estão no seu coração, que estão na sua mente, que eles saiam dali, que saiam do papel e que saiam para que sejam realizados, que sejam executados. Que o Senhor coloque no nosso coração, que não precisa ter um momento místico, mas que a gente aprenda a ouvir a palavra de Deus, porque Ele vai nos guiar. E se for da vontade dEle, com certeza aquilo vai ser realizado com sucesso.